Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito que pode existir conversão espiritual, sim. Creio que uma pessoa totalmente desorientada pode se ressignificar, encontrar sentido novo para a vida e ser diferente, uma nova criatura, como diz o texto sagrado. É a partir desse escrito de Paulo que penso assim, principalmente quando ele fala de racionalidade. Você já deve ter visto a cena de uma pessoa dentro da igreja chorando com as mãos erguidas. Pois bem, isso se chama emoção. E sabe, Deus realmente nos emociona. Somos seres que choram, arrepiam, sentem sensações. Mas não pode ser só isso. A verdadeira mudança é a que nos toca por completo. Não podemos nos aproximar de Deus somente para sentir algo, mas principalmente para compreender, refletir e repensar a vida. Muita gente exclui de sua espiritualidade a racionalidade, acreditando que a relação com o divino é somente emocional, mas não é. A maioria das pessoas não muda de fato porque pensa que basta chorar e está tudo certo. Não, é necessário pensar, concluir e repensar a vida a todo momento. Nossa inteligência também deve ser tocada por Deus. O apóstolo é claro quando diz sobre o culto racional. Precisamos ter, diante de Deus, capacidade de refletir sobre a vida, ações e reações. Precisamos converter nossa coerência para medir palavras, calibrar desejos e ponderar se o que praticamos é condizente com o evangelho que dizemos seguir. A espiritualidade que não nos faz pensar é a ilusão que engana, sem produzir sinais práticos de uma vida próxima de Deus. E mais, um cristão convertido por completo, de razão e emoção, não se deixa levar, não se influencia facilmente. Num determinado momento, escrevendo a uma de suas igrejas, o apóstolo recomenda para que as pessoas não sejam como crianças inconstantes, levadas por qualquer onda. Ele bem sabia do que falava. Bom conhecedor do mundo religioso que era, sabia quanta gente é facilmente manipulada, como que se Deus estivesse sujeito a modismos, tendências e invenções que alguns atribuem a ele. Muita gente vive de igreja em igreja, de pregador em pregador, como se procurando o melhor jeito, a melhor forma de receber favores do poderoso. Qualquer palavra, qualquer recomendação, rapidamente toma o status de obrigação e a pessoa mergulha na nova onda. Oração de joelhos, oração na montanha, oração em voz alta, oração em línguas estranhas. Quantas invenções em nome de Deus! O apóstolo Paulo diz aqui, não vos amoldeis, não tomem a forma, não sejam fáceis de amoldar, não cedam, resistam, sejam íntegros, fortes, não como quem entra na conversa de qualquer um e segue qualquer pregação. Antes disso, precisamos de mentes e corações ágeis, atentos, astutos, a ponto não somente de resistir os moldes, mas também de evoluir. A evolução garante a vida. O homem, durante sua história, teve que ampliar a sua capacidade de raciocínio para poder prevalecer
sobre os animais. Depois teve que aprender a conseguir alimentos. Depois, a se medicar para não morrer por qualquer infecção. E aqui estamos nós, ainda precisando de muita evolução para resistirmos à escassez de recursos naturais, ao desafio de novas doenças, enfim, caminhando cada vez mais pelas estradas do conhecimento para sobreviver. Porque a vida não para, nem os desafios, nem as necessidades. Somos seres em transformação e precisamos dessa capacidade de expandir para não nos tornarmos mortos ambulantes. Mas como a área da espiritualidade restringe as pessoas? Quantos estão presos a molduras antigas, a convicções retrógradas, a limites que alguém estipulou? Transformem-se pela renovação da sua mente, diz a recomendação bíblica. Não há transformação sem abertura de mente, sem desamarrar-se de preconceitos, tabus, comportamentos e impressões ditas espirituais. Use a inteligência em relação à sua espiritualidade e deixe-se melhorar. Torne-se mais humano, mais sensível. Entre pelos caminhos da misericórdia, da compaixão. Então você poderá chegar mais próximo de Deus e de sua bondade para ser uma pessoa que melhora ambientes, que se transforma e transforma outros também, que pratica uma espiritualidade que realmente tem a ver com o Criador. Quanta gente bate no peito e se diz transformada por Deus, porque fala bem, porque sabe emocionar os outros. Quantas igrejas estão cheias de gente supostamente transformada? Mas para mim, não pode haver religião verdadeiramente espiritual sem a razão. Se ela não for alcançada, se a presença de Deus não levar a pessoa a pensar, a refletir, a repensar a vida de maneira profunda. Ainda mais se essa religiosidade for deformada, inconstante, mutante, sem caráter, sem personalidade, sem direção. Porque uma espiritualidade sem direção é somente uma crença vazia, que não toca nada, não acrescenta nada à vida de ninguém. Enfim, uma devoção que leve à evolução, porque transformação tanto pode ser para melhor quanto para pior. Mas a que é influenciada pelo Espírito de Deus, essa é construtiva, melhora a vida, o ambiente, a convivência, traz progresso e riqueza à história da pessoa. Que o Senhor nos ajude a nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que não sejamos como crianças distraídas, levadas para todo lado. Antes, que nos tornemos inconformados, ou seja, sem a forma dos outros, e evoluídos em nossa mente e em nosso coração, numa espiritualidade verdadeira que nos leve a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém.